Atos capítulo 15 é o texto desta noite. E eu vou pegar um pouco d'água aqui já. Atos capítulo 15, mas eu quero ler dos versículos 1 até o versículo 6, porém nós vamos estar considerando mais versículos deste capítulo, mas é necessário ler apenas até o versículo 6. Atos capítulo 15, verso de 1 a 6. Amém? Amém? Amém. David e Laura também, saúde boa. Tiago, a Ana e a Amanda também passaram mal, mas estão aqui, já estiveram de manhã, graças a Deus, tudo bem. E todos os demais são bem-vindos, inclusive uma moça que tem na frente do David. Laura, você que tem a voz melhor, fala o nome dela aí, porque pelo menos para o pessoal ouvir. Melissa, bem-vindo, que Deus abençoe grandemente. Atos capítulo 15, minha Bíblia de sempre, a CF Trinitariana. O tema da minha mensagem é três tempos para solucionar conflitos. 3 tempos para solucionar conflitos. Versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, crente discute, hein? E muito. Não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam com grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Está aí a assembleia. Está um grupo de pessoas se levantaram quando eles viram o mover de Deus. Porque é assim, irmãos, o mover de Deus, ele traz a muitas pessoas inveja.
por que está acontecendo ali? A verdade é que Deus sempre realizou e Deus sempre realiza, independente de homens. Amém? Não depende de pastor, não depende de padre, não depende de homens cheios do Espírito Santo aqui. Deus realiza. Esses homens são todos usados por Deus, mas quem realiza é Deus. Então quem faz a obra, nós falamos aqui, hoje já, sobre missões, desde ontem, mas hoje, mas o dono da ceifa, da seara é quem? É Deus. Deus, tanto que Jesus fala, rogai ao Senhor da seara, que envie obreiro para a sua seara. Muito bem. Eu acho que não vai dar. Bem que eu tentei, né? Nesse tempo, nós temos aqui os gentios convertidos, eles eram recebidos na igreja pelo batismo, não pela circuncisão, ainda que os falsos mestres afirmavam que os gentios, sem a circuncisão, não poderiam ser salvos. Se vocês não circuncidares, vocês não alcançarão salvação. E eram pessoas que estavam ali já vivendo como igreja. Mas eles acreditavam realmente na circuncisão. Que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, era o que eles estavam pregando. A fé em Cristo não é suficiente, vocês têm que fazer algo mais. Eu ouvi uma mensagem há muito tempo, eu era pequeno, faz tempo, hein? E o pastor dizia, para uma verdade, uma palavra de Deus se tornar heresia, basta acrescentar uma coisinha só. Não precisa muito, é só acrescentar, tanto que a palavra de Deus diz que não deve acrescentar nada. Crê no que a palavra de Deus diz, do jeito que ela está escrito. Mas essa discussão existia e continuou perturbando a igreja, e Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, os irmãos conhecem, quando ele diz de um evangelho que foi semeado entre os irmãos, um evangelho falso, que corrompia o verdadeiro evangelho. Ele fala, maravilho-me de que tão depressa passasse do verdadeiro evangelho para um outro, no qual não é outro, mas aquele evangelho corrompido, com algumas verdades e um pouco de mentira dentro, e daí complica tudo. Então, sempre tinha esses irmãos que gostava de apontar o dedo e falar assim, ó, isso tem que acrescentar alguma coisa para você realmente ser um crente em Jesus Cristo. Isso é desacreditar no poder da palavra, na suficiência da palavra. O que a palavra diz? A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo a tua casa. A palavra diz que nós devemos ter fé. A salvação é graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de circuncisão, não vem de adoração a deuses, não vem de absolutamente nada que não seja a evangelho verdadeiro. Deus é bom. Eu estava pregando na irmã Terezinha, falei assim, acabar a luz de novo, daí eu vou deixar o esboço de lado e nós vamos pregar igual eu preguei no seminário. Eu fiz uma bagunça danada no seminário, porque o pastor pulou
propósito. Aí eu sabia mais ou menos que ele ia fazer aquilo. Eu já vim preparado, que eu preguei mesmo. Aí eu corria para lá e para cá e preguei o evangelho e falou, não, você já está bom. Aprovou-me. Assim, às vezes você tem que dar fazer uma loucura. Certa vez eu estava pregando de manhã aqui, pastor Gabriel ainda era pastor. E a igreja, naquele tempo, estava, não sei se naquele dia, até tinha bastante gente, mas tinha um grupo de pessoas, não sei o que aconteceu lá fora, porque lá fora tem um segredo, né? De repente, todo mundo olhando lá fora e quase a metade da igreja olhando lá fora, eu parei de pregar aqui, saí e fui lá fora. E vim por lá e o pastor Gabriel, o que foi, irmão? Falei, não, eles estavam olhando lá e eu não sei o que é, fui lá ver. Ninguém fala nada para o pastor, acontece tudo lá no fundo, ninguém fala nada. Então é assim. Portanto, presta atenção aqui, senão eu posso ir aí, nós vamos pregar junto aí. Paulo e Barnabé, retornaram da primeira viagem missionária e chegaram a Jerusalém. Eles tinham saído de Antioquia, enviado pelo Espírito Santo, Atos 13, eu já preguei Atos 13 e Atos 14 aqui. Então eles saíram, fizeram a sua viagem, foi uma bênção e os gentios estavam se convertendo e aquilo foi maravilhoso. E com aquele testemunho dos gentios, da conversão que houve entre eles, versículo 4 diz isso, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Que maravilha! Saíram para anunciar o evangelho, saíram para pregar a palavra, saíram para fazer missões, evangelizar os gentios, e Deus então estava fazendo maravilhas. E eles voltaram, e como a igreja de Jerusalém era a igreja, eu entendo um pouco disso, mas é como se fosse a igreja mãe, onde tinha os apóstolos, que eram de maiores autoridades, juntos. Então eles foram até Jerusalém, deram o relatório, né? Missionário tem que dar relatório, deram o relatório lá, falou quanto Deus tinha feito, e com certeza não foi de um dia para outro isso, e voltaram para Antioquia, desceram para Antioquia. Em Antioquia havia um grupo que tinha descido da Judéia, e esse grupo da Judéia, há quem diga, isso não está certo, mas há quem diga que quando João Marcos deixou Paulo e Barnabé, ele fazia parte desse grupo revoltado aqui, mas é só coisa de pastor que quer saber mais do que os outros, não sei se isso procede. Então, esse grupo, vendo que Deus havia feito, e aqueles homens tinham ido para Antioquia, provavelmente eles foram até primeiro que Paulo e Barnabé, e chegaram lá e nos ouvidos da turma, não está certo isso. Em Antioquia havia um grupo que tinha descido da Judéia, que estava ensinando os irmãos que deviam circuncidar para obter a vida eterna. Olha o grupo aí. Você precisa cumprir a lei, senão você não vai para o céu, vai para outro céu. Isso foi o suficiente para uma grande discussão. Quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei do irmão Tílio, já contei isso aqui. O irmão Tílio falou, nós saímos da igreja aqui, nós somos batistas, encontrávamos presbiterianos lá, já ia que nem cachorro quando encontra o outro. Discutir e um querer convencer o outro, era uma discussão danada. Mas Paulo discutiu dentro da palavra de Deus, daquilo que ele pregava, e não entraram em acordo não. Então falou, olha, consideraram tudo, e
retornaram a Jerusalém para que os apóstolos e os anciãos considerassem esse assunto. Versículo 6 diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Olha a assembleia, olha o abacaxi na mão, olha a discussão, e ali uma situação que nós podemos pensar um pouquinho e falar, olha, a coisa ali era complicada, porque tinha gentios, tinha judeus. Eu quando eu vou preparar a mensagem, eu olho o texto, leio o texto, vejo o que o texto pode me fornecer de dados. Depois eu vou procurar, fazer a minha dissertação em livros que eu tenho, alguns até que o David me deu, assim, a benção de homem que me ajudou muito. E eu estava lendo, e eu achei fantástico o comentário de Warren Wiersbe. Ele mostra que, numa hora dessa, os homens de Deus se levantaram e cada um traz o seu parecer, considerando um tempo. E eu falei, é isso que eu preciso pegar esse tempo para ver se eu deixo mais fácil de ser entendido essa mensagem. Então, esse comentarista, excelente comentarista, disse que cada um, no seu tempo, expressou naquela assembleia. É interessante o problema não está em mim aqui. Que aqui eu peguei o primeiro ponto, que vai do versículo 6 até o versículo 6 ao versículo 11, diz que, havendo grande contenda, levantou-se e disse-lhe Pedro, e disse-lhes, aqui está, Pedro falou do passado, ele recapitulou o passado, e é ótimo, é gostoso quando você tem história, é gostoso quando você pode olhar para trás e falar, eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei, quando eu estava em certo lugar, eu sei que a mão de Deus esteve ali, eu sei o que a mão de Deus produziu, eu sei, porque isso não estou contando história, eu estou contando coisas da minha vida. E é isso que é interessante. O que você tem de olhar o seu passado e falar assim, eu sei, eu creio nesse Deus, porque o que fez Ele na minha vida, eu não posso deixar de acreditar no Evangelho, na palavra de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus, na salvação de Deus, em Cristo Jesus e na consumação, como João Paulo leu o texto de Efésios aqui. Eu sei. Pedro falou, tem uma história, e Pedro então começa a contar a sua história. Ele diz, Deus está nos mostrou que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, para os judeus e para os gentios. Pedro vai discorrer isso, a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso ele vai discorrer, tanto para os judeus como para os gentios. Quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus.
quer ter sua vida salva, creia. Quer falar de salvação, quer anunciar Jesus, creia. Que é isso? É isso, é por esse caminho que vem o trabalhar de Deus. Pedro diz: Deus me escolheu para pregar o evangelho ao gentio. Olha, você acha que Deus ia escolher Pedro para pregar o evangelho aos gentios e simplesmente falou: vai lá que eu vou circuncidá-los todos? Mas esse era o pensamento de Pedro também. E Deus teve então, Atos capítulo 10, a história de Cornélio, centurião romano. Se a gente ler aí, nós vamos ver que Pedro foi impactado ali também com a presença de Deus, quase como o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. Ele teve que ser moído ali num lençol que desceu do céu e disse: Pedro, mata e come. Não, Senhor, não, eu não como nada imundo. Como? Se foi eu, o Senhor que purificou, foi eu que santifiquei. Por que você está rejeitando? Então, a coisa é maravilhosa, porque a gente vê o Deus trabalhando com a pessoa e a mente de Deus está olhando, talvez, a tua vida hoje. Naquele momento, Deus falando com Pedro, ali perto da casa de Judas, beira-mar, talvez ele estivesse olhando você hoje, querendo uma conversão sincera de você, uma conversão genuína da sua vida. Está entendendo? Por isso que a palavra de Deus é muito séria. Pedro sai, deixa claro que na casa de Cornélio, em Atos 10, ele e sua casa foram salvos por ouvir a palavra. Ele, Cornélio e sua casa. Pedro diz: eles foram salvos por ouvir a palavra e crer. Eles não foram circuncidados, eles ouviram e creram em Deus, eles creram no evangelho, eles creram em Jesus Cristo, e não por obedecer à lei de Moisés. Os gentios receberam o Espírito Santo. É outra coisa que Pedro joga para eles. Ah, vocês querem discutir o assunto? Eu tenho mais alguma coisa para colocar diante de você. Naquele dia, na casa de Cornélio, todos foram batizados com o Espírito Santo. Somente os verdadeiros nascidos de novo, pessoas que realmente recebem Jesus como o único suficiente Salvador, pessoas que, como nós dissemos de manhã aqui, foram adotados, pessoas, como diz João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pessoas como Jesus disse a Nicodemos: tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, olha que Pedro está falando. Naquele dia, aqueles homens tiveram uma experiência como nós. Que vamos falar? Que Deus errou? Que vamos falar? Que não é sério a salvação deles? E nós parece que já lemos, pelo menos, Efésios capítulo 1, versículo, se o Eric pôr na lousa aqui, fica até melhor para mim. Efésios 1, 13 e 14. Olha o que diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Ali estava Pedro dizendo: olha, se aquele povo, Cornélio, aqueles amigos que ele
convidou para ouvir a palavra, a sua família, eles não poderiam ter experiência do Espírito Santo se eles não fossem convertidos. Então, Pedro está resolvendo uma situação aí que estava acontecendo em Antioquia. O Espírito Santo, se não houvesse crido na palavra de Cristo, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 9, olha Romanos 8, 9. Esse João Paulo também, acho que já leu todos os meus versículos. Oito, 9, Romanos capítulo 8, versículo 9, já está para trás. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não teria como considerar Cornélio e aqueles irmãos um operário de Deus, se eles não tivessem o Espírito. E Pedro continua. Pedro deixa claro que a lei não pode fazer. O que a lei não pode fazer? A lei não pode purificar o coração do pecador. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça vem da lei, por que Cristo morreu então? Imagine você lá na Assembleia, hein? Com a cabeça quente ouvindo Pedro. A lei não pode purificar coração. A lei também não pode dar vida eterna. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. Diz assim: e logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então a lei não pode justificar. Se fosse dada uma lei que se justificasse, não seria justificado pela fé em Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz do Calvário estaria comprometida. Deus fez tudo em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, você precisa de Cristo. Não adianta fazer uma vida de oração, ele chama esse negócio de oração aí? Como? Vigília. Para salvação não adianta nada disso. Salvação é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. O que você pode, a partir da sua salvação, fazer é glorificar a Deus com tudo o que você realmente pode fazer. Inclusive missões e tudo que nós estamos aqui pregando, que a Ana Paula desafiou aqui. Mas, segundo ponto, daí chegou a vez de Paulo e Barnabé. Eles estavam lá, mas eles focaram no presente. Que aquilo que Pedro tinha falado como passado, que foi o presente dele um dia, agora, opa, para aí, presente é com nós mesmos. Presente é comigo, presente é com você, presente é o que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Presente é eu falar para a irmã, esposa do Cleberson, Daiane, se levantar aí e mostrar
no coração dela o que ela era, o que ela foi e o que ela é hoje, ou nas primeiras vezes que eu fui lá, nas primeiras vezes que ela já veio na igreja, já estava melhorando, e a igreja, hoje eles falam, eu não posso me separar dessa igreja, porque essa igreja me ensinou sobre Cristo, e Cristo tem feito algo excelente na minha vida e na vida da minha família. Hoje, o Gabriel, que é o menor, lê a Bíblia, participa do nosso PGM, o Mateus lê a Bíblia, participa do nosso PGM, eu até falo que ele vai ser pastor, porque eu nunca vi entender tanta coisa com essa idade. Mas por quê? Porque Deus manifestou na vida deles e eles creram em Deus. Então Barnabé diz, testemunho de Paulo e Barnabé tinha grande peso. Atos 15, 25 e 26, diz assim, 25 e 26. Eu só preciso achar Atos aqui, que sumiu, foi tudo aqui. Atos 15, 25 e 26. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos enviar novamente Barnabé e Saulo, vamos encontrar um grupo de homens e vamos enviar com eles, com esses homens. Esses homens têm experiência, esses homens dedicaram as suas vidas para pregar o Evangelho de Cristo. Então, testemunho de Paulo e Barnabé, naqueles dias que Deus estava falando muito alto, os milagres que prova que Deus operava por meio deles. 15:4 diz assim, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Claro que você pode pegar o livro de Atos e ver, buscando os milagres que Jesus fez com a vida de Paulo e Barnabé, os grandes milagres. Mas ele está dizendo aqui, eu quero anunciar, quão grande coisa Jesus fez nesses dias, e Jesus está fazendo na vida dos gentios. Paulo e Barnabé não falaram de coisas que aconteceu ou que iria acontecer, mas daquilo que estava acontecendo, de um avivamento que estava debaixo dos seus olhos. Falou para a igreja, olha, presta atenção. E aí, irmão, é uma boa lição para nós. Irmão, presta atenção, que Deus pode estar fazendo um avivamento debaixo dos nossos olhos. Um avivamento. De repente, um começo de oração, não viu o que aconteceu nos Estados Unidos? O mover de Deus. Mas de repente, algo que perdura por mais tempo, pode estar acontecendo. Deus pode estar se agradando da maneira de a gente pregar a palavra de Deus e não ficar aqui com firula, com danças, com coisas que não glorifica a Deus, e mostra o homem, coach e outras coisas mais. A lei não pode salvar, mas Jesus Cristo salva pela sua graça. Irmãos, hoje Deus está operando.
Hoje Deus está salvando, pela sua graça. Hoje Deus está resgatando, está curando. Está curando. Pela sua palavra e poder. Aqueles que estão frequentando os nossos cultos de oração na quarta-feira aí, nós temos um grupo de pessoas orando. E olha, cada dia, as pessoas falam assim, desses pedidos, qual foram já atendidos por Deus? E é impressionante que Deus tem abençoado. Talvez esse avivamento está abrindo a porta para você vir ao culto de quarta-feira. Mas tem mais um, terceiro ponto. Tinha um homem, irmão de Jesus, Tiago. Ele era um principal da igreja. Tiago era um líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha uma palavra final para aquela reunião. Então, o que Tiago vê? Vê o futuro. Tiago leva, se Pedro levou o passado, Barnabé e Paulo levou eles a meditarem no presente, o que Deus está fazendo. Tiago, futuro. Se nós fôssemos pensar, o que pensaríamos? Não dá tempo de conjecturar? Vamos para frente. O futuro dos judeus convertidos. Primeiro passo. Futuro dos judeus convertidos. Tiago considera que todos os sábados há pregação sobre a lei nas sinagogas. Não podemos mudar isso. Versículo 21, 15 e 21 diz: porque Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Não pode? Podemos mudar isso. Então eles vão ter essa informação. Mas Tiago é um grande líder respeitado. Então, Tiago também está aqui tratando de um problema que ele precisa dar uma palavra final. Praticamente ele tem a última palavra. Seu discurso era convencer os judeus que a parede de separação foi quebrada. E agora, como a igreja participa da mesma promessa entre gentios e judeus. Jesus quebrou a parede de separação. Não há mais parede de separação. Agora judeus e gentios formam um corpo. E esse corpo tem um cabeça que é Cristo. E isso é igreja. Por isso, irmãos, tem mais alguma coisa que nós devemos falar. Não existe igrejas. Eu sou a igreja de Deus. Estou na minha casa. Posso ser igreja em casa. Mentira. Não pode. Igreja é a congregação dos salvos, que se chama igreja, que tem Cristo pela cabeça. Você não pode ser igreja, você é membro do corpo de Cristo, e se Cristo reúne os membros para adorar a Deus, e você está fora, está na sua casa pensando que é a igreja, o que está acontecendo com você? Você está fora da comunhão, fora da adoração, porque a igreja está reunida para adorar. Portanto, a igreja é realmente a vontade de Deus para quem recebe Jesus como Senhor. Ele fica participante, ele recebe o Espírito Santo, participante das bênçãos, da graça de Deus, e ele fica participando do corpo de Cristo. Ele se torna um entre os outros, com responsabilidade, com amor, nós já pregamos de serviço aqui, com serviço, com isso tudo. Não adianta, eu sou crente em casa, eu sou igreja, não é. Há um ensinamento errado quanto a ser igreja. Igreja é aqui. A igreja se reuniu numa assembleia,
Você não pode se reunir na Assembleia sozinho em casa. O discurso de Tiago, que consideramos a última palavra, seu discurso era convencer os judeus que essa parede de separação foi quebrada e que agora, como igreja, participava da mesma promessa, cada um, como corpo de Cristo, fazendo parte da igreja. A igreja reunia, todos estavam juntos. Efésios 13:16. Efésios 13:16. Para aí, Efésios 13:16 não. Efésios 2:13-16. Me perdoe, somos. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 13-16. Podem ler para mim? Para mim não ficar olhando para trás. Até aí. Perceberam que foi feito um povo só, de dois, um só. Havia uma separação, foi derrubado. Agora congregado um só como igreja, como corpo de Cristo. E aí, Tiago ainda fala do futuro dos gentios convertidos. Se falou do futuro dos judeus convertidos, que eles estavam carregando aquilo. Ele fala do futuro dos gentios convertidos, que agora são salvos. E o que poderia acontecer? O que vem na nossa mente? Puxa, que vai dar balaio de gato. Judeus, gentios, os dois convertidos, formado um corpo só, mas eles não podem, cada um tomar conta de si mesmo, ficar longe. Eles têm que ter relacionamento. Que agora eles são salvos. Olha Atos capítulo 13, 46-48. Está pertinho aqui. Atos capítulo 13, 46-48. Diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. 48. E os gentios, ouvindo isso, se alegraram-se e glorificaram a Deus e a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam ordenado para a vida eterna. Alegria, alegria. Mas de onde vem toda essa orientação? De um homem chamado Tiago. Ele pensou: esse povo vai ter que estar junto, esse povo vai ter que ter comunhão, esse povo vai ter o que faziam mais na reunião, no ajuntamento da igreja, era comida, era estar junto. Esse povo vai ter que aprender isso. Então nós vamos trabalhar em algumas áreas da vida que vai atrapalhar dos gentios e dos judeus. E então, aí é que Tiago, sabiamente, os gentios
deveriam considerar o abster-se, que está aqui no versículo 29, Atos 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardarem, bem vos vá. Então, Tiago toca num assunto que falou, se vocês continuarem com essa prática, não vai ter igreja. Se vocês continuarem, não absterem dessa prática, não terão igreja, não pode ter igreja, porque você vai comer junto, daí você chega lá, faz um chouriço, os judeus falam, vai bem morto com isso. Inclusive, eu nesse caso, eu sou judeu, não gosto de chouriço. Mas você tem que tomar conta do seu jeito de fazer comida. Se você também tem alguma carne sacrificada que vocês têm o costume de comer, deixa para fora, larga, renuncia, e aí entra a palavra de Jesus. Há muito tempo disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É fácil, né? Parece que é assim, ó. A vida vai se desenvolvendo conforme a vontade de Deus, e Tiago vem falando, olha, vocês têm que deixar isso, vocês têm que deixar isso, para que isso não fosse tropeço, e não fosse manchado o relacionamento que eles viveriam, a partir de agora, como novas criaturas, com a igreja de Jesus Cristo. Os judeus tinham que abrir mão dessa separação, falar, agora Cristo derrubou a parede da separação, agora somos um corpo. Mas os gentios também tinham que deixar algumas práticas dele, deixem isso, porque agora nós somos um. Então, irmãos, ensinamento para nós, se você quiser ser igreja verdadeira, olhe aquilo que separa e tira fora, aquilo que nos separa, tem que arrancar fora. Separou, está fazendo mal para a igreja, tira fora. Não importa se você pensa de um jeito ou do outro, tira fora. Xinga não, hein? Estou terminando. Tira fora. Quando leram, olha que a bênção, por isso que João Paulo, Tiago, Rogério falaram de manhã, sobre exortação. Exortação é fantástica. Quando é Deus vem exortando, as coisas encaminham de uma maneira saudável para todos, ou a todos. Diz que quando leram, alegraram-se pela exortação, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras a palavra do Senhor. Aquilo que estava contrário às informações, à mensagem do Evangelho, agora se reuniram e estão pregando junto a palavra do Senhor. Pela fé em Jesus Cristo, judeus e gentios abriram mão de lei, de costumes, para viver uma nova vida em Cristo. Amém? Para viver, você tem que abrir mão de coisas, para viver uma nova vida em Cristo. Nós não podemos deixar, irmãos, de maneira nenhuma, deixar de abrir mão de coisas que nos separam. Falando assim, não, eu penso desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito, e você fica preso naquilo. Não, leia a Bíblia, e aquilo que a Bíblia orienta, leia o Evangelho, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que de espada alguma, bem alto, irmãos, vamos ficar em pé, espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Às vezes nós temos dificuldade de falar, eu te amo,
Mas aqueles irmãos, para amar, para mostrar amor, tiveram que declarar a sua vida diante do altar. É isso que eu poderia chegar e falar assim: você hoje gostaria de fazer isso. Mas, considerando que a mensagem da palavra de Deus é que fala ao coração, que você saia daqui pensando nessas palavras, pensando num concílio, pensando em algo que pode produzir discussão, mas o objetivo central é glorificar a Deus, glorificar o Senhor, honrar o Senhor. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus, seja conosco, permaneça conosco, com todo o seu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.